versículos, mas só para que você tenha ideia onde vamos basear a nossa mensagem. E o ensino de Jesus para todos nós é julgarmos a nós mesmos e não julgarmos aos outros. Então, se eu fosse... Eu vou dar um tema aqui, até porque o Diego precisa lá para os vídeos. Então, nós podemos colocar a seguinte temática, Diego. Julgue a você, ame o seu próximo. Amém? Então, sempre o meu juízo, segundo o ensino de Jesus, deve ser sobre mim. Eu não tenho o direito, Deus não me dá o direito, mesmo eu sendo um líder e atuando no ministério pastoral, Deus não me dá o direito de julgar nenhum de vocês. Ele não dá esse direito para mim. Ele me dá o direito de julgar questões. Ele me dá o direito de julgar situações, né? Algum contratempo entre um e outro. Ele me dá o direito de usar a palavra para o aconselhamento e fazer juízo do que está certo e do que está errado. Mas ele não deu a nenhum de nós o direito de julgar a outra pessoa. Isso aí ele reservou para ele. Deus deixou para ele o direito de juízo, de julgar as pessoas, certo? E ele deu então, ele repartiu conosco um de seus direitos, que é um direito que se origina no atributo da própria divindade, que é o direito de amar, né? E o amor é algo que ele não só brota de Deus, mas ele é Deus. Olha que legal. E Deus que flui, que é imanente, dele tem, se nós fôssemos olhar o amor como águas, ele jorra constantemente em correntes que fluem de correntes, em ondas que vão fluindo de dentro de ondas, e Deus vai abrangendo a tudo e a todos com seu grande amor. Oh, glória a Deus! Ele reparte do seu ser conosco. E aí ele nos dá como princípios de vida, como mandamento, o direito de amar. Se ame. Amar você pode. Olha que coisa maravilhosa. Julgar não, mas amar pode. Não só pode, como deve. É um direito que ele nos dá e um mandamento para usar do direito. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse texto que nós vamos discorrer aqui é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, eu penso. Um dos textos mais tocados, mais falado, mais pregado, anunciado, ensinado. Mas eu quero voltar a ele, até porque estamos na sequência do estudo do livro de João, do Evangelho segundo o apóstolo João, né? Na visão do apóstolo João, certo? Então, o texto diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, isso depois daquela festa que ele se pronunciou, que nós vimos na quarta-feira passada, certo? Tinha terminado, ele no último dia da festa, convidou todos a beber dele, e essa festa então teve o seu último dia, e dali Jesus foi para o Monte das Oliveiras, certo? E pela manhã cedo ele tornou a voltar ao templo. É interessante porque a Escritura diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. As pessoas da festa lá voltaram para suas casas. Mas Jesus foi lá para o Monte das Oliveiras, lá para o horto. E lá ele orou. Ele tinha um cantinho lá naquele monte lá, né?
Vocês tinham um lugarzinho reservado, uma cabaninha, ou se ele ficava ao ar livre, contemplando as estrelas e falando com o Pai. O fato é que ele foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã, cedo, ele volta ao templo. E quando ele está lá, certo, no templo, o versículo 2 vai dizer que o povo vinha ter com ele. E ele, então, usa da condição dos rabinos mais destacados. Ele se assenta para ensinar. Diferente da nossa postura, que parece que para ensinar a gente tem que estar aqui em pé, né? Eu tenho saudade da banquetinha que eu tinha aqui e me assentava. Entende? De vez em quando estou cansadinho aqui. Mas daqui a pouco vai ter outra, certo? O fato é que o mestre já ensinava assentado também. Ele se assentou e o povo vinha ter com ele. E os escribas e fariseus, os escritores da lei, os que escreviam os pergaminhos do livro do Antigo Testamento, do canon do Antigo Testamento. E os fariseus também vieram ter com ele, certo? Fariseus, os religiosos mais rígidos da nação israelita, aqueles religiosos mais radicais. Alguns falam dos fariseus como se eles fossem um povo ruim, mas não é, eles eram zelosos, eram pessoas zelosas. Dentre os fariseus de destaque, temos o apóstolo Paulo, né? Que a Bíblia é bem clara em revelar que ele era zeloso, e o que fazia até de ruim, fazia pensando que estava fazendo para Deus. Ele achava que estava agradando a Deus. E está cheio de gente assim. Está cheio de pessoas radicais, rígidas, entende? Que pensam que é dessa forma que a gente agrada a Deus. Na verdade, alguns ainda nem conheceram o Senhor, né? Eles têm um zelo pelo Senhor, têm um temor pelo Senhor, cuidam das coisas de Deus, mas não conheceram o Senhor. Eles têm uma dificuldade até de se relacionar com Deus. Tem medo de Deus, fazem tudo muito medroso. Tem gente que nem sorri, irmão, de tão zeloso que é. Entendeu? Eu peguei um tempo que rir era chocarrice. Entendeu? Se a gente contasse uma piada, então, meu Deus, estava no inferno. Entende? Mas a grande verdade é que Deus é um Deus de riso. Você sabia quando Deus fala assim, ó, eu sou Deus de Abraão, Isaac, e qual é o outro? Jacó. Mas aí quando diz, eu sou Abraão e Isaac. Isaac quer dizer riso. Toda vez que Deus diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, certo? E ele vai dizer riso. O hebreu entendia riso. Eu sou um Deus de riso. Entendeu? Porque Isaac, na verdade, foi o motivo de risos, tanto para Sara, quanto para Abraão, quanto para toda a sua casa, os seus empregados. Todos se riram, entende? Da probabilidade de dois velhinhos ter um filho. Olha só. Mas o Deus que é Deus de riso, fez o casal de velhos sorrir, rejuvenescendo a Sara e revigorando as energias de Abraão, trazendo para eles o filho da promessa. Eles riram tanto que botaram o nome do filho de riso. Entendeu? Forçando mais tarde o próprio Deus dizer, eu sou o Deus de riso. Porque toda vez que ele diz que é o Deus de Isaac, ele está dizendo que é o Deus de riso. Certo? E no livro de Salmos também, o salmista escreve e diz que o Senhor se ri até de algumas bobagens dos homens. Tem aqueles homens arrogantes que dizem, vou fazer isso, aquilo, vou quebrar tudo, vou destruir tal nação. Entende? Assim, tipo esse presidente americano, entende? Que diz umas bobajadas assim. O salmista diz, o Senhor se ri deles. O Senhor se ri deles. O Senhor acha engraçado? Acha engraçado a forma deles se pronunciar. E alguns irmãos nossos achavam Deus tão
durão e as coisas de Deus é tão... Eu, por exemplo, também já recebi informações, quando mais da minha juventude e da minha infância espiritual, recebi informações assim a respeito de Deus, que para entrar na presença de Deus a gente tinha que estar de terno, de gravata. Eu recebi essas informações. Conheci um velhinho que passou algumas instruções no início para mim, entende? Que levantava para orar na madrugada, ia lá, botava o terno, tudo, entendeu? Para dobrar o joelho, para falar com Deus. E qual era a argumentação? A argumentação era o seguinte: você não vai na presença de um juiz de camiseta, ou de calça jeans, ou disso e daquilo, na época lá, né? Hoje já vai também, entendeu? Mas naquela época não ia mesmo, entende? Tinha um traje formal. Até o dia que eu estou orando e o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração, eu digo, meu Deus, mas parece que tu é melhor. Eu leio a Bíblia, eu vejo um Jesus tão legal, eu vejo um Deus tão maravilhoso, a Bíblia mostra um Pai tão amoroso, tão querido, né? Um Deus que tem uma paciência, entendeu? Que é misericordioso, que é longânimo, que faz de tudo para se relacionar com a gente. Tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele disse, ele é teu pai, Deus. Eu disse, e se o juiz for meu pai? E se o juiz aí da cidade for meu pai? Eu vou precisar botar terno para falar com meu pai? Eu não posso falar com meu pai de shorts, sem camisa, na beira da piscina? Eu não posso falar com meu pai informalmente? Eu não posso chegar lá, se o juiz for meu pai, eu não posso chegar lá, passar a mão na careca dele, arrepiar o cabelo dele, dizer, daí, velhinho, tudo bem. Não é assim? A forma carinhosa de se relacionar? Deus é meu pai. Eu não preciso ter formalidades com ele. Mas os fariseus não entendiam isso. E alguns destes religiosos, cujo relacionamento é pesado por um zelo exacerbado, às vezes tropeçam no próprio zelo. E aí então se tornam piores. Porque daí já não fazem as coisas pelo zelo simplesmente, mas indo para um radicalismo total. Passam a buscar defeitos em quem está andando direito. Em quem sabe amar, em quem sabe abraçar, em quem sabe ajudar. Alguns dos radicais, desinformados, totalmente desprovidos de amor, onde o zelo se confunde, entende? Com a idiotice. Eles então vão lá e querem pegar quem está correto em alguma coisa. E é exatamente o que essa turma do capítulo 8 vai fazer. Esse pessoal aqui, os escribas e fariseus, do versículo 3 do capítulo 8, o que eles fazem? Eles apanham uma mulher em adultério. A lei dizia que se alguém fosse apanhado em adultério, os dois iam para levar pedrada. Os dois. Mas esses sujeitos, eles não têm o interesse de guardar o mandamento. Esses aqui não. Esses aqui, eles estão para além dessa questão. Eles querem derrubar Jesus. Eles invejam Jesus. Eles odeiam Jesus. E sabe por que odeiam Jesus? Porque eles têm um coração mau e Jesus tem um coração bom. Porque eles gostam de dar pedrada e Jesus gosta de salvar a gente da pedrada. Eles gostam de apontar o dedo e Jesus gosta de abraçar a gente. Entendeu? Então Jesus é uma luz tão poderosa que quando ele está presente, eles se enxergam. E eles se incomodam com o brilho do amor, da misericórdia, da bondade, da graça que flui, que emana da presença de Jesus. E com essa condição eles se aproximam de Jesus para tentar pegar ele. E aí então acham alguém adulterando e pegam só a mulher. Arrastam ela até lá.
Entendeu? E quem olha diz, como são zelosos, como são caprichosos das coisas de Deus. É assim que tem que fazer mesmo. Tem que levar, tem que julgar, tem que apedrejar. Mas eles têm outras intenções. A intenção deles é totalmente diferente. Olha o que diz o versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Se foi apanhado no próprio ato, estava com o cara junto. E na lei, se fosse hoje, na Bíblia está escrito, está lá no capítulo tal, no versículo tal. Tem gente que sabe tudo de decor, né? Eu me atrapalho. Mas tem gente que sabe citar os versículos tudo de cor. Está lá no capítulo tal, no versículo tal. A lei diz que as tais, mentira. A lei diz que as tais sejam apedrejadas. A lei não diz que as tais sejam apedrejadas. A lei diz que os tais. Entendeu? Então eles já estavam quebrando a lei. Mas eles tinham, mais do que quebrar a lei, eles tinham mal intenção. Tu, pois, que dizes? Está aqui essa mulher, nós apanhamos, pegamos lá, entende? Do ato, trouxemos aqui direto para que a lei que diz assim se execute. Só que olha o versículo 6 vai dizer o seguinte: isso diziam eles, tentando-o. Sabe o que revela então desses aqui? Eles não eram zelosos, eles não eram fiéis, eles não eram íntegros, eles não tinham nada de Deus. Eram uns encapetados querendo acabar com a vida dos outros. Principalmente nesse gesto, a tentativa de acabar com o ministério de Jesus. Estava endemoniado esse cara aqui. Entendeu? E por que eles queriam? Porque eles vão para Jesus, mas eles vão lá e dizem, a lei diz que é para apedrejar. E aí eles estavam tentando Jesus agir de um jeito que eles pudessem acusar Jesus. Por quê? Porque se Jesus diz não apedreja, entendeu? Ele estava contrariando a lei. Eles iam acusar ele de contrariar a lei. A lei manda e ele diz que não. Se Jesus diz, apedreja, a lei romana dizia que não era para apedrejar, que tinha que passar pelo tribunal de César, através dos governadores. Entendeu? Então eles botaram Jesus no meio aqui, ou como se diz aí na gíria popular, numa sinuca de bico. Botaram Jesus no meio de uma questão dificílima de sair. Fosse um de nós lá, quem sabe ia se atrapalhar todo. Entendeu? Mas Jesus, que é sabedoria de Deus, que é graça divina manifestada aos homens, que é amor personificado, que tem a luz total para iluminar todos os homens, fica escrevendo no chão. Ele fica lá, escreve no chão assim. Ninguém sabe o que ele está escrevendo. Talvez os mandamentos, ou talvez só um dos mandamentos, certo? Ou posso conjecturar, como está em aberto, talvez estivesse escrevendo assim, mentiroso, trapaceiro. O pecado dos caras que estavam em pé. Entende? Vai lá te acertar com fulano. Talvez ele estivesse escrevendo e os caras olhando ali. Mas insistiram com Jesus. Diz alguma coisa. Jesus, então, dentro dessa graça que ilumina sem ferir, que corrige sem maltratar. Entendeu? Que faz a gente se enxergar por si só. Porque Jesus é essa porta que se abre e esse caminho que me leva para dentro de mim, para me encontrar na luz de Deus, a fim de que em mim mesmo eu encontre a resposta que traz solução para todos os meus problemas. Ele então tem a resposta prontinha.
Se vocês querem ouvir mesmo, aquele dentre vós que não tem pecado, faz o que a lei manda, atire a primeira pedra. E aí a Escritura, nos versículos seguintes, vai revelar o que acontece. E o que acontece é que, nessa palavra de Jesus, essa palavra que é um feixe de luz, entendeu? Essa palavra que entrou na consciência de cada um deles, e que fez com que cada um internamente se enxergasse. Como é que é? Para apedrejar, mas se não tiver pecado, é verdade, mas eu tenho. Meu Deus. Um escritor chegou a escrever desse assunto e ele disse assim, é possível que aquela mulher já fosse conhecida como uma pecadora. E é até possível que algum daqueles que estavam ali arrastando ela naquele dia já tivesse andado com ela. Entendeu? Porque é assim mesmo. Quando nós apontamos os erros dos outros, nós esquecemos dos nossos. Quando nós julgamos os outros, nós esquecemos de julgar a nós mesmos. Mas Jesus, ele tem a palavra certa para mudar a circunstância, mudar a condição e trazer solução para as questões mais intrincadas da vida humana. Então, quando ele diz, olha, o que não tem pecado, atire a primeira pedra, ele não descumpriu a lei romana, ele não descumpriu as leis hebraicas, certo? E, ao mesmo tempo, ele trouxe solução para o problema daquela mulher. Porque cada um, na palavra de Jesus, começou a se examinar. E a Escritura diz que a começar pelos mais velhos. Eu amo os velhinhos aqui da congregação, tá? Irmão Nivaldo, um dos mais velhos aqui. Irmão Silvio. E vai chegar até em mim, né? Entendeu? Eu amo cada um dos mais velhos aqui, irmão Arnaldo, nós somos, entende? E acontece que normalmente nós temos que ter cuidado, viu, irmãos, nós mais velhos. Porque os mais novos, eles seguem o nosso exemplo. Eles olham muito para nós. Os mais novos, eles prestam muita atenção no que a gente fala. E nós somos formadores de opinião. E nós somos exemplos para eles. Nós que somos mais velhos aqui, precisamos cuidar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o tratamento que damos aos nossos, com a forma que lidamos, desde a nossa casa até ao público, entendeu? Porque muita gente vai seguir nós, porque pensam que por sermos mais velhos, e aí nesse sentido, por termos mais tempo de crente, pensam os mais novos que nós estamos mais aperfeiçoados. Veja que os mais velhos fizeram frente àquilo lá. E tem essa tendência mesmo do mais velho ser mais intransigente, mais cobrador das coisas, de ter mais dureza no tratamento. A gente tem isso, Nivaldo. E Jesus pega primeiro eles, porque estão na frente, a palavra chega primeiro neles. Eles escutam mais rápido, né? O som, depois vai indo por fundo lá. Então diz assim, e começando pelos mais velhos, foram se retirando. Assim como os mais velhos são os guias para trazer a mulher, são eles também os guias para dizer, eu não posso dar pedrada não. Esse cara aí falou um negócio, esse Jesus aí, esse Nazareno aí, ele falou um negócio que agora acabou comigo. Me deu bem no meio da testa. Os meus pensamentos me fizeram lembrar. Jesus deu uma chave de lembrança. Quem não tem pecado, fez pensar, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Então não posso atirar pedra mesmo. E aí se retiram os mais velhos. E atrás deles, na sequência, os mais novos. Vão tudo embora. Vão tudo embora. Envergonhados. Refletindo. É possível que alguns deles se convertam ao Senhor. Que aquela palavra ficou ali. Diz, que palavra é essa?
Que argumento é esse? Que coisa terrível a palavra desse homem. Ela mexe com a gente por dentro. Pela primeira vez na vida me enxerguei inteiro. Estava com a pedra na mão, larguei a pedra e fui embora. Tive que ir embora. Oh, glória a Deus, que coisa boa quando a palavra de Deus nos desarma. Que coisa boa quando a palavra do Senhor mexe com a nossa consciência. Que coisa boa quando a palavra do Senhor entra no nosso coração e mexe com o nosso ego. Nos confronta com nós mesmos. Nos mostra os nossos radicalismos, nos mostra os nossos próprios erros. É uma grande oportunidade de arrependimento. E arrependimento é o primeiro passo para a nossa conversão. Glória ao nome do Senhor. Não há conversão sem arrependimento. O arrependimento faz com que eu me converta. Bom, sobrou a mulher. Agora sim. Sobra a mulher na presença de Jesus. Eu quero dizer para você essa noite, não tem lugar melhor para o pecador ir. Não tem lugar melhor para o pecador se encontrar do que a presença de Jesus. Lamentavelmente, alguns pregadores do Evangelho assustam as pessoas e apontam os pecados das pessoas como se fosse um impedimento para as pessoas se aproximar de Jesus. Estás indo na igreja, mas já mudaste de vida? Tu vai buscar Deus hoje à noite? Já te converteste? Já paraste? As pessoas fazem isso, elas não entenderam ainda. O melhor lugar para o pecador estar é na presença de Jesus. A pecadora ficou na presença de Jesus. Oh, glória a Deus! Jesus não carrega pedra, irmãos. Jesus não destrói, Jesus não maltrata, Jesus não ofende. Jesus não machuca, Jesus não faz com que a gente se sinta mal, Jesus não nos coloca como derrotados, não nos olha com olhar de julgamento, não. A mulher está ali, paralisada, envergonhada, pobre, moribunda, está se refazendo do medo, do nervosismo, das acusações, ela está ali. E quem está ali, ainda agachado? Jesus. Oh, glória a Deus, que Jesus maravilhoso. Oh, aleluia, que pessoa querida. Que ser acessível. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus para todos sempre. A mulher agora está ali diante da fonte da água da vida, está diante do pão da vida, da mesa do Pai, tudo que o Pai tinha está ali presente naquele ser maravilhoso. Fonte de perdão, fonte de graça, fonte de misericórdia, fonte de regeneração, fonte abençoadora, fonte de dádivas e glórias. É Jesus e a mulher está ali. Ele olha. E olha o diálogo. Olha o diálogo. Tratamento psicológico. Trabalho psicológico perfeito. Ele sabia que as pessoas não estavam ali. Mas ele olha como quem não sabe. Mulher, onde estão os teus acusadores? Como se ele não soubesse. Que tato, que habilidade, que capacidade de provocar um diálogo com alguém tão fragilizado, com alguém tão pequeno, com alguém tão machucado. Como sabe tratar de alma, como sabe cuidar de coração, Jesus. Ele age com aquela mulher como o Pai do céu agiu com Adão, quando se escondeu no Éden. Deus onisciente, que sabe todas as coisas no Éden, finge que não sabe. É psicologia. Ele finge que não sabe para trazer de volta ao diálogo o que está se escondendo.
Adão, onde estás? Ora, Deus perguntando onde Adão está. Deus fingindo que não sabe. Não é hipocrisia, é tratamento psicológico. É o Criador descendo, se fazendo na altura da criatura. É o Todo-Poderoso se despindo de seu poder e se colocando no nível da criatura para provocar relacionamento amoroso. Quando vai se exercitar no trabalho da misericórdia para a salvação do ser caído. Jesus também, nivelado por baixo, agachado, olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Ele sabia que já tinha tudo embora. Mas ele quer só um diálogo. Ninguém te condenou, mulher? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Não, ninguém me condenou. Talvez ele até conversou um pouquinho mais, o evangelista não se estendeu, porque ele tem que resumir. Mas é possível que Jesus olhe e disse, nenhuma pedra alcançou você aí? Não, Senhor. Estás ferida? Não. Te machucaram? Não. Oh, glória a Deus. Aí ele olha e diz, eu também não te machuco, eu também não vou te ferir, eu também não vou dar pedrada em você não, fica tranquila. Oh, glória a Deus. A voz do Cristo para o pecador. Filho, não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te maltratar, não estou aqui para te acusar, não estou aqui para apontar tuas escolhas, teus defeitos, eu não estou aqui para discutir ideologia de tipo algum, eu estou aqui, filho, só para te amar, para te dar conselhos de vida, para te orientar. Oh, aleluia! E tem uma coisa, tu não é prisioneiro meu, tu não é prisioneiro meu. Não é porque eu te salvei que agora tu me deve alguma obrigação. Não é porque eu te poupei das pedradas que agora tu tenhas que ficar aqui. Não, vai. Pode ir, segue o teu caminho. E não peques mais. Não erres mais. Eu já vi pregador pregando isso aqui, dizendo, olha, vai e não peca mais, hein? Jesus não é assim, Jesus é legal, Jesus é querido, Jesus é bondoso, Jesus é maravilhoso. Amém? Ele só vai. Sabe como é que a mulher, ela ouviu em aramaico? E no aramaico que ela ouviu foi assim, ó, vai e não erres mais o alvo. Para nós a palavra pecado ela soa pesada, né? Mas o que a mulher ouviu foi isso aqui, vai e não erres mais o alvo. Traça um objetivo para a tua vida. Traça um caminho reto para ti. Escolhe o que é bom. Não te mete mais em encrenca. Oh, glória a Deus, eu te salvo para tu ficar bem. Eu te salvo para tu ir viver na paz. Eu te perdoo e te ajudo para que tu vivas e tenhas vida em abundância. Essa é a mensagem de Jesus. A Ele seja a glória para todo sempre. Quero orar com você. Oh, glória a Deus. Você que está nos ouvindo aí em casa, através das redes sociais, fica com essa palavra no teu coração. Jesus te ama. Oh, o Filho de Deus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele não veio acusar, ele não veio maltratar, ele não veio tornar a vida difícil para nós. Jesus veio facilitar a nossa vida. Ele veio nos aliviar das nossas cargas. Ele veio nos libertar dos nossos pecados. Ele veio nos curar das nossas enfermidades. Jesus te abençoa agora. Vamos falar com Deus. Querido Pai, te dou graças por essa oportunidade que nos destes de podermos meditar na Tua palavra, de pensar as palavras que Teu Filho nos trouxe, de refletirmos sobre elas, de comentarmos elas
E todas as tuas palavras são maravilhosas. As tuas palavras são vida, Senhor. As tuas palavras são salvação. As tuas palavras trazem perdão, trazem misericórdia. Queres saber, Pai do céu, as palavras que teu Filho nos deixou nos constrange a te amar. Oh, glória a Deus, nós por ti fomos amados, aceitos, adotados, abraçados. Tu, Senhor, abrisse a porta para que nós pudéssemos entrar para a proposta de vida que tu fizestes a todos nós, levando-nos ao teu reino, e tu nos constrangestes em amor. Como não te amar? Como não te querer? Como não está, Senhor, desejoso de ter mais de ti, de receber mais dos teus conselhos, de ser iluminado por teus mandamentos. Tuas palavras são maravilhosas. A ti, Senhor, seja a glória para sempre. Ajuda e dá força aos meus irmãos e irmãs, todos quantos aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, Senhor, que sejam abençoados teus filhos, que sejam recuperados, Senhor, que sejam erguidos os que caíram, que sejam trazidos pelo teu Espírito Santo ao caminho aqueles que se desviaram. Que sejam perdoados os que pecaram, curados os que enfermaram, quer no espírito, quer na alma, quer no corpo. Venha saúde, salvação, meu Deus, a todos estes que neste momento invocam o teu nome conosco, no nome de Jesus. Amém.